do Ubuntu. Então olha só, pessoal, eu vou criar aqui uma máquina Ubuntu, que na verdade você vai ter alguma diferença dele, mas é básica, tá? Uso o meu próprio 512, boto minha placa em NAT, de NAT para bridge, defino aqui o meu CD, Ubuntu Server. Estou usando aqui uma 1010 Server, tá? E aqui eu tenho a instalação do server. Outra coisa, pessoal, essa minha instalação aqui, tá? Ela não vai ter modo gráfico, é só modo texto. Então a instalação é bem rapidinha, não vai ter muita dificuldade em relação a isso aí. Espero que vocês comecem a utilizar. Ele já fez a minha configuração aí da rede via DHCP, eu botei minha placa de rede como NAT, ele já conseguiu encontrar. Aqui ele está pedindo o nome da máquina, eu vou botar Ubuntu SMB. Ele está fazendo aqui uma configuração de horário. E aí agora ele vai chegar na etapa dos discos. Ele detectou aqui um disco, né? E aí ele pergunta como é que eu quero usar o disco. Eu vou utilizar o disco inteiro, tá? Eu posso fazer a partição manual, eu posso usar o modo assistido, que é o assistente. Ele encontrou esse disco aí, que é um disco SCSI de 21.5 GB. E aqui ele está criando as partições. Ele criou duas partições, uma partição swap e uma partição EST4. Está formatando as partições e está fazendo uma instalação no sistema bem básico aí pra gente. Isso aí na verdade era uma ideia nossa. Então assim, seria exatamente o que? O nosso processo de usar uma outra distro. Porque assim, você encontra muito hoje em dia no mercado Debian e Red Hat. Quando eu falo Debian, é tudo que for Debian. Isso aqui é Debian, tá? Ubuntu, mesmo que seja uma outra distro aí que está tentando fugir da linha Debian, continua sendo Debian. Até quando ela chegar e dizer, olha, eu sou outra, mas até o momento ela é totalmente baseada em Debian. E a outra é Red Hat, tá? Então Red Hat, existe várias distros aí no mercado baseado com Red Hat. Então é interessante que vocês conheçam os dois. Então tem algumas vantagens, ó. O Debian é bom para fazer isso, ele é mais robusto, é mais seguro. O Red Hat pode ser mais fácil utilizando isso. Tem pacotes que eu posso utilizar uma aplicação e esses pacotes só tem para Red Hat, não tem para Debian. E aí, como é que eu posso fazer isso? Tá? Deixa eu só continuar, a gente continua aqui. Isso aqui é o nome do usuário, a conta do usuário, a minha senha. A senha é fraca, mas ele deixa passar a senha 123. Isso aqui ele vai para a internet baixar os pacotes para atualizar o sistema, tá certo? Se você não tiver internet, ele vai tentar buscar, vai chegar um tempo que ele não vai conseguir e ele vai passar isso aí à frente. Nesse meu caso, essa minha máquina está com a internet, ele está baixando os pacotes da internet e já está atualizando o meu sistema aqui. Ok? Então isso aí é padrão. Então assim, é interessante que você conheça essas duas distros básicas hoje em dia no mercado. Há diferenças, sim, não são completamente iguais, mas os comandos, que é o principal, são iguais. Todos os comandos que a gente usa em uma, a gente usa em outra. E o que é que muda? O que muda são as ferramentas, do tipo assim,
eu quero uma ferramenta para fazer uma configuração de uma placa de rede. No Ubuntu eu faço de uma forma, no CentOS eu faço outra. Tá? A ideia muda? Não muda. O que muda é como fazer. A ideia é o que é? Eu tenho que botar um IP, uma máscara, um GET e um DNS. Pronto. Eu tenho que ter um pacote, tenho que ter um serviço, esse serviço tem que ter sido configurado e tem que estar rodando. Morreu o boi, não tem para onde fugir. Sempre é assim. Então, por exemplo, no meu Samba, o que é que eu preciso fazer? Ter o sistema instalado, preciso ter a rede configurada, não é isso? Preciso ter o serviço instalado, o serviço configurado e o serviço rodando. Só isso. Que é o que eu vou fazer aqui agora. Estou instalando o sistema, vou configurar a rede, naquela rede que eu tinha lá, o 92.168, não sei qual. O Samba, eu já vou fazer a instalação durante a instalação. Se não, eu vou para a internet e baixo o pacote. Mas eu tinha ficado de ver pacotes apt-get, RPM, IAM futuramente, mas não agora, para não complicar mais, tá? Então, assim, o processo sempre é o mesmo. Deixa eu só finalizar aqui. Ele está perguntando se ele quer gerenciar as atualizações de que forma, automática ou não. Bom, nenhum servidor a gente faz atualização automática, tá? Isso aí é uma coisa que está fora de cogitação. Porque assim, a gente atualiza o sistema e algumas aplicações param de funcionar porque o sistema está diferente. Então, geralmente, ou então, não só diferente, o cara atualizou algum módulo do SO e o sistema, quando vai levantar, trava, dá problema. Então, é bom primeiro testar a atualização e depois implementar a atualização se tiver tudo 100% no funcionamento. Então, por padrão, não atualizar automaticamente. E ele agora está fazendo a instalação dos pacotes que ele baixou na internet para a gente finalizar esse processo aí. Aqui ele está perguntando quais os softwares eu quero usar. Como eu vou usar Samba, eu já vou marcar o Samba aqui, ó. Aí eu uso a barra de espaço para dizer, ó, eu quero instalar o Samba também. Continuar, né? Ele está instalando agora os meus programas que eu quero que ele instale, os softwares básicos, aquelas coisas todas. Você pode ver que ele roda bem rapidinho. Ele não está rápido porque eu estou rodando mais um monte de máquina, ainda estou gravando o vídeo aqui com áudio. E aí se torna a minha máquina super lenta. Mas se você tiver uma máquina real, instala isso aí em 5 minutos no máximo. O que pode demorar também a instalação é a sua internet, tá? Se a internet estiver lenta, ele vai baixar os pacotes da internet e aí prolonga bastante o tempo da instalação. Isso aí é padrão disso. E aí não tem aquele gerenciador de janela, aquele Gnome. Não tem como você ficar utilizando algumas aplicações lá do modo gráfico com mouse. Aqui é tudo comando básico mesmo. Eu sei que quando chegar na tela aí vai ficar ruim, porque não dá para ver bem legal. Mas aí você tem um vídeo aqui que você consegue visualizar melhor depois quando tiver isso aí em casa. Falta travar, né? Ele sai perguntando porque sai listando a instalação na hora para instalar. De quê? Ele está aparecendo as opções da instalação. Você vai olhando, Normal. vai seguindo passo a passo. Passo a passo. A sequência de instalação que eu tenho aqui é a minha. Nessa etapa aqui, ó, ele está fazendo uma atualização na internet. Se vocês derem uma olhada, a placa de rede está piscando, está acesa. Não dá para ver ali embaixo, que ali está o rim. Mas aqui no vídeo você consegue visualizar que a placa de rede está acesa. Então ele está acessando a conexão de rede para baixar alguns pacotes e fazer a instalação.
Uma outra coisa que é importante é esse gerenciador de boot, o Grub, tá? É esse cara que está instalando aí agora. Ele vai perguntar se eu quero instalar o Grub. Sim, tenho que instalar ele na MBR. Se eu não instalar o Grub, ele não vai dar o boot. Se não der o boot, eu não vou estar com o Linux funcionando. Ele vai estar instalado, porém não foi inicializado. Então, essa opção sempre é assim. Ele está instalando o Grub e agora vai finalizar a instalação. E a gente já pode começar a utilizar aqui o nosso sistema operacional Ubuntu Server para continuar aí a nossa atividade fazendo o Samba como controlador de domínio, beleza? Bom, temos algumas particularidades com o Ubuntu. Primeiro é o usuário root. Ele não habilita a conta do usuário root, tá certo? Durante a instalação, eu criei uma conta de usuário. E aquela conta de usuário é a conta do usuário administrador. É aquele usuário que vai ter poder de administrar o sistema. Ele vai ter poder de root. Então, nesse caso, se eu botar aqui o usuário root, ele não vai ter como se logar. Mas eu posso efetuar login com o meu usuário coelho, que é aquele usuário que eu tinha feito durante a instalação. Ele não vai ser root, mas ele tem poder de executar comandos como root, tá ok? Como, por exemplo, eu quero desligar a máquina, comando halt. Aí ele avisa, precisa ser root para desligar a máquina. Aí eu posso usar o comando com poder de root. Para fazer isso, eu uso o sudo. Sudo mais o comando. Tá? Então, se eu usar sudo mais o comando, root. Root nada. Halt, né? O que é que ele faz? Ele vai primeiro pedir a senha de coelho, para saber se coelho é o usuário que está usando a conta coelho no momento. Sim, coelho é coelho. Aí ele vai lá e desliga mais. Então, qualquer comando que eu queira utilizar com o poder de root, eu tenho que usar o sudo. Aí você vai dizer, bicho, então quer dizer que qualquer usuário pode ser root? Não, só esse usuário que fiz a instalação, porque ele é o administrador do sistema. Se eu criar um usuário agora chamado Neto, e eu tentar usar o sudo com o usuário Neto, não vai funcionar, porque Neto não é administrador. Neto é o que? Neto é um usuário comum. Você viu como ele é rápido? Eu desliguei a máquina, liguei, ele já carregou. Então é texto puro isso aí. Então isso aí roda até em um relógio. Tá? Então ele é bem leve, não tem muita coisa para ser utilizado não. Então ele roda bem rápido mesmo. Bom, mas aí o que acontece? Eu não gosto de ficar usando sudo. Não gosto. Ou sou root ou não sou. Então assim, o que é que eu vou fazer? Eu vou habilitar o root para ser root. E o root não é root no momento. Ele só tem a conta de root, mas ele não pode fazer a autenticação. Para fazer isso, eu vou habilitar a senha do root. Aí eu uso o comando password e boto o nome do usuário. Para fazer isso, eu tenho que usar o sudo primeiro, porque eu estou mexendo na configuração de um usuário. Sem o sudo, ele vai dizer, opa, tu não pode fazer isso. Mas como eu estou usando o sudo, aí ele pergunta, quem é você? Aí eu boto a minha senha e ele me reconhece e me autoriza a alterar a senha do root. Vou botar a senha 123, repete a senha 123 e a atualização foi feita com sucesso, tá? Se eu der um logoff, um exit e entrar agora como usuário root e a senha 123, ele me liberou. Tá? Então se você for tentar acessar o usuário root, até porque o usuário root nem senha tem. Você não botou senha para ele no início da instalação, então ele não tem senha. Ok? Então nesse caso agora eu posso fazer qualquer coisa, o que quiser eu quero aí. Por exemplo, eu quero ir para a raiz, cd barra, quero listar ls, quero copiar cp, quero remover rm. Não muda nada em relação a esses comandos, tá? Eu quero verificar a minha rede, comando ifconfig, tá ali, ó.
ETH0100295. Quero configurar minha rede agora. Aí vai ser diferente. Eu vou entrar no arquivo de configuração de rede. Aí eu posso usar o vi/etc/network/interfaces. Esse é o comando que eu altero a configuração de rede no Ubuntu. E aqui eu tenho as duas interfaces, ó. Eu tenho o loopback e tenho a interface ETH0. A minha interface ETH0, ela está configurada como? Ela está configurada como DHCP. Bom, eu não gosto de usar esse VI aqui no CentOS. Eu prefiro usar o Nano. Ele bota os caracteres ali, tem que atualizar ele. Network/interfaces. Isso aqui é o Nano, tá? Um outro editor de texto. No lugar de VI eu boto Nano. Então aqui, ó, eu estou dizendo, olha, a minha placa ETH0 vai levantar automaticamente a interface de rede e face ETH0. A minha interface de rede ETH0 está configurada como DHCP. Aí eu vou tirar o DHCP e vou dizer que a configuração agora é estático. Tá certo? E aqui eu vou informar as configurações, como? Qual é o endereço? O endereço é 192.168.254.254. Qual é a máscara? NetMask 255.255.255.0. Ok? Outra, para ficar bonitinho, pode fazer isso, ó. Você pode tabelar ele, que é endetar, né? Você bota dente lá no cara. Pronto. Sair é Ctrl X. Quer salvar? Sim. Enter, salvei. Próximo passo, restartar a rede. Aqui eu posso usar o comando service também, tá? Tem service também para fazer isso aí. Ou então você pode fazer assim, ó, /etc/init.d/networking, aqui é King, e dou um restart. Aí ele vai parar a rede e vai levantar a rede, ok. Se eu verificar agora com o comando ifconfig, você vai ver que a minha rede é 192.168.254.354. Então assim, todas essas informações estão aqui no vídeo, é só você dar uma olhada e tentar fazer, que fica até melhorzinho de vocês utilizarem isso. Beleza? Então a minha rede está ok? Tá. Como é que tá aqui? Será que o meu XP consegue pingar para ela? Primeiro vamos ver como é que tá a minha rede. Eu tinha desconfigurado, né? Vou configurar novamente. 192.168.254.1, ok? E vou agora pingar para aquela outra máquina, ver se ela vai conseguir responder. Então eu vou dar um ping para 192.168.254.254. Beleza. Consegui botar as duas máquinas na rede. Tá certo? Meu próximo passo, fazer a configuração do Samba. A configuração do Samba aqui também não vai ter dificuldade, porque primeiro, o Samba já foi instalado. Tá? Então assim,